Boa noite, queridos amigos. Hoje é um dia especial em que ontem, na palestra que estávamos a fazer sobre o término dos estudos do plano astral, nós dissemos que iríamos continuar os estudos do plano mental. Mas numa das observações que nós tivemos, uma pessoa perguntou se eu poderia falar sobre o amor. E hoje, meus irmãos, eu resolvi falar sobre o amor. E o que é mais interessante sobre essa palavra, sobre o amor, falar sobre o amor na realidade, eu teria que iniciar a nossa vida hoje, a nossa palestra hoje, falando sobre a quinta-feira. A quinta-feira é o dia do Arcanjo Uriel. E da sua metade, da sua arqueia Aurora e da Mestre Nada, os membros da Fraternidade Branca sabem quem é a Mestre Nada. Mas hoje é dia de orarmos. Vamos, antes de iniciar nossa palestra de hoje, sobre o amor espiritual, que é uma coisa muito séria, nós vamos fazer uma oração, elevar nosso pensamento a Deus e orarmos, porque hoje, quinta-feira, é o dia de orarmos para Francisco de Assis, que nós vamos falar do amor. E ninguém teve tanto amor quanto ele, inclusive por Clara de Assis. Vamos fazer a nossa oração, elevemos nosso pensamento a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre Divino, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, Senhor. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que são as matérias que nós dizemos todas as quartas e sábados. O é morrendo de Francisco de Assis significa que parte de nós, da nossa consciência, que não é crística, que não é saudável, deverá morrer, para que possamos viver com a consciência de Cristo e Cristo em nós. Mas, meus irmãos, falar de amor é uma coisa muito grave, muito séria. E eu tive de pesquisar muito sobre isso, não que necessariamente eu não sentisse amor, ou não tivesse amor, mas para falar de amor, esse amor espiritual, eu fui buscar um jesuíta, um teólogo, que inclusive foi um dos que psicografou para Allan Kardec. O nome dele era Padre Pierre Teilhard de Chardin. E foi com base nas informações sobre o amor espiritual que ele me forneceu nos seus escritos, que eu agora falo para vocês sobre o amor espiritual. E para aquela pessoa que, em particular, me pediu que falasse sobre o amor. O que é o amor? Em síntese, o amor espiritual, meus irmãos, é o que sempre dá
e se doa, sem jamais pretender receber, sem magoar-se e nem diminuir seu amor, se deixar de receber em qualquer campo, como a oração de Francisco de Assis, que nós fizemos agora há pouco. É melhor amar que ser amado. Outro passo vamos dar nessa nossa palestra de hoje. Quando o amor é realmente do Espírito, proveniente das centelhas divinas, muito mais fácil se torna o encontro supremo da união de duas centelhas através dos veículos manifestantes. Esse é o verdadeiro e real esponsalício místico. E a união é realizada em prece, que circunda o espírito de celestial aura, e durante a qual, meus irmãos, os corpos são esquecidos e quase não sentidos, percebendo-se apenas a fusão mística do eu pequeno que a gente fala tanto, com o eu profundo de cada um. A personalidade, então, experimenta a sensação de haver mergulhado num vácuo de luz, produzindo-se um relâmpago que supera quaisquer emoções e sensações etéricas. O espírito, meus irmãos, expande-se fora do tempo e do espaço, perdendo totalmente a noção da matéria, e entra em êxtase, consumido pelo fogo do amor divino, como que perdido na vastidão do infinito. Daí um escritor de nome Paul Breton escreveu o seguinte: a união permanente com outrem só existe quando se descobriu o eu permanente que existe em cada um de nós. Está no livro La Sagesse de Moi Suprême, na página 143, no seu livro original. A fim de comprovar que essa teoria não é nossa, não é minha, apresentamos agora uma transcrição um pouco longa, mas vai dar para ouvir bem, do jesuíta que eu falei, que é o padre Pierre Teilhard de Chardin. O padre Teilhard de Chardin era um jesuíta, foi um dos maiores cientistas do nosso século passado. Não o 20, o 19, 18, séculos passados. No domínio da geologia e da antropologia, tendo descoberto o homem pequenensis, o homem pequeno, que eu tento falar, tantas vezes eu tenho falado que nós temos o nosso eu menor e o nosso eu maior, que é ligado à espiritualidade, à centelha divina. O padre Teilhard de Chardin, em suas pesquisas, portanto, profundo teólogo do Blé da evolução humana na Terra, extraída de sua obra La Énergie Humaine, a energia humana, diz textualmente o seguinte: escute o que eles dizem sobre isso. Que a sexualidade teve, primeiramente, a função dominante de assegurar a conservação da espécie. Disso ninguém duvida. Mas, desde o instante crítico da hominização, do reino hominal que eu tenho falado, outra função mais essencial foi atribuída ao amor. Função que apenas começamos a ver a importância agora. Quero dizer, a síntese necessária dos dois princípios, masculino e feminino, na identificação da personalidade. Nos dois princípios masculinos e femininos, no entanto, vamos um pouco mais adiante, mais abaixo. Segundo o nosso modo de classificação, deve ler-se na edificação da individualidade humana. Nenhum moralista, preste atenção, nem psicólogo jamais duvidou que dois
encontrassem uma complementação mútua no jogo da função reprodutora. Mas esse término era considerado, até agora, como efeito secundário, acessoriamente ligado ao fenômeno principal da geração. Agora, se não me engano, a importância dos fatores de acordo com as leis do universo pessoal tem que inverter-se. O homem e a mulher para o filho. E ainda, e por muito tempo, enquanto a vida terrestre não tiver chegado à maturidade. Mas o homem e a mulher, um para o outro, cada vez mais e para sempre. Isso é o que o Teilhard nos ensina. Se o homem e a mulher existem, são principalmente uma para o outro. Então compreendemos que quanto mais se humanizarem, tanto mais sentem. Só por isso a necessidade maior de aproximar-se. No indivíduo humano, a evolução não se fecha. Continua mais longe, para uma concentração mais perfeita, ligada à diferenciação ulterior, ela mesma conseguida pela união. É muito grave isso que eu estou falando para vocês. Pois bem, diríamos, a mulher é principalmente para o homem o termo susceptível de produzir esse movimento para o alto. Só a mulher pode nos conduzir para o alto. Pela mulher e só pela mulher pode o homem escapar ao isolamento. Prestem bem atenção a isso que estou dizendo. Em que sua perfeição arriscaria prendê-lo. Então é mais rigorosamente exato dizer que a malha do universo é, para nossa experiência, a mônada pensante, como ontem eu estava a falar. A molécula humana completa já é agora um elemento mais sintético e, portanto, mais espiritualizado do que a pessoa indivíduo. Ela é uma dualidade composta ao mesmo tempo do masculino e do feminino. Prestem bem atenção no que estou dizendo. E ainda aparece em sua amplitude a função cósmica da sexualidade, que pouca gente pensa nisso. Ao mesmo tempo, vemos aqui as regras que nos guiarão nas conquistas dessas energias terríveis em que passa através de nós, em linha direta, a potência que faz convergir sobre si mesmo o universo. Porque nós e o universo somos um. Já disse isso aqui quantas vezes. A primeira dessas regras é que o amor, conforme as leis gerais da união criadora, serve à diferenciação de dois seres que ele aproxima. Portanto, meus irmãos, nenhum deve absorver o outro, nem menos ainda perderem-se os dois nos gozos da posse corporal só, que significaria queda no plural e volta ao nada. É a experiência corrente, mas só se compreende bem isso nas perspectivas do espírito-matéria. O amor é a conquista aventurosa, sim. Só se mantém e se desenvolve com o próprio universo, por uma perpétua descoberta. Então só se amam legitimamente aqueles cuja paixão os conduz a ambos, e um através do outro, a uma posse maior do seu ser. Assim, olha que coisa interessante que eu estou dizendo a vocês. A gravidade das faltas contra o amor não é ofender, não sei que pudor ou que virtude, mas desperdiçar por negligência ou volúpia as reservas da personalização do universo. Isso nós não podemos perder nunca. Esse desperdício
é que explica as desordens da impureza. Porque o amor é lindo e o sexo é divino. E ele ainda, em grau mais elevado nos desenvolvimentos da união, conduz a uma alteração mais sutil do amor. Quero dizer, o egoísmo a dois. Não é o egoísmo a um, o egoísmo a dois. Em virtude do mesmo princípio que obriga os elementos simples a completar-se no par. Deve também o par continuar, além de si, os acréscimos que seu crescimento requer. E isso de duas maneiras. De um lado, procurando fora outros agrupamentos da mesma ordem aos quais associar-se. E de outro lado, os agrupamentos da mesma ordem aos quais devem associar-se. Para os quais os dois amantes convergem. Ao unir-se, deve manifestar sua personalidade no coração, mesmo do círculo em que buscaria isolar a sua união, sem sair de si. O casal, veja bem, o casal só acha seu equilíbrio num terceiro acima dele. Um casal só acha seu equilíbrio num terceiro acima dele. Eu vou explicar. Que nome daríamos a esse intruso misterioso? Quando eu digo que um casal só se complementaria com um terceiro. Enquanto os elementos sexuados do mundo não haviam atingido o estado da personalidade, os psicólogos estão, inclusive, me ouvindo, manifestasse sua personalidade no coração, mesmo do círculo em que buscaria isolar sua união, sem sair de si, o casal só haja equilíbrio com esse terceiro. A progenitura podia representar a única realidade naquela época em que, de qualquer modo, se prolongavam os autores da geração. Então, num primeiro momento, era para gerar filhos, para gerar herdeiros, para gerar e criar uma população. Mas logo que o amor começou a aparecer, não só entre os pais, mas entre duas pessoas, então teve de descobrir-se mais ou menos confusamente, acima dos amantes, o termo final que seriam, ao mesmo tempo, salvas e consumidas não só a raça, como a sua personalidade. E então aparece como necessário a consolidação do amor, muito mais que o filho, o centro total em si mesmo. O amor é uma função de três termos. Eu vou colocar agora os três termos. E vocês então vão se surpreender com o que eu chamo terceiro. O amor é uma função de três termos: o homem, a mulher e Deus. Toda a sua perfeição e seu êxito estão ligados ao balanceamento harmonioso desses três elementos. A citação está longa? Tudo bem, mas explica o nosso pensamento e o meu. E lendo ainda Teilhard de Chardin, eu digo que manifesta-se aqui uma grande diferença entre os resultados aos quais leva a nossa análise a um universo pessoal, ao individualismo, ao egocentrismo, aquele eu e ela. E a gente querendo modificar o outro para ser como nós. E a regra admitida pela antiga moral. Para esta pureza era geralmente o sinônimo de separação de sexos. Para amar era indispensável renunciar. Um termo repelia o outro. O binômio homem-mulher era substituído pelo binômio homem-deus ou mulher-deus. Era assim que se entendia no passado. Essa era a lei da suprema virtude.
Muito mais geral e satisfatória parece-nos ser a forma que respeita a associação dos três termos em conjunto, homem, mulher, Deus, ou duas pessoas que se amam e Deus. Muito bem, muito mais geral e satisfatória parece ser a forma que respeita a associação dos três termos em conjunto. A pureza, diremos nós, exprime simplesmente a maneira mais ou menos distinta em que se manifesta acima dos seres que se amam, o centro último de sua coincidência. Não é mais uma questão de renunciar, mas apenas de unir-se a um maior do que a si mesmo. Não existe metades, você é inteiro, você se une. O mundo não se diviniza por supressões, mas por sublimação. Não é mais uma questão de renunciar, mas apenas de unir-se a um maior do que a si mesmo, como eu disse. O mundo não se diviniza por supressões, mas por sublimação, eu repito. Sua santidade não é feita por eliminação, mas por concentração das seivas da terra. Assim se realiza uma nova ascese, muito mais laboriosa, muito mais compreensível e operante que a antiga, que é a noção do espírito de matéria. Sublimação? O que é sublimação? Então, conservação, mas também, mais ainda, transformação. Se é verdade que o homem e a mulher se unirão tanto mais a Deus, quanto mais se amarem um ao outro, foi o caso de Clara e Assis. Não é menos certo que quanto mais se unirem a Deus, mais se verão conduzidos a amar-se de maneira mais sublime. Quanto mais unidos o homem e a mulher a Deus, mais o amor entre eles se sublimiza. Em que direção imaginaremos que se efetuará a essa evolução ulterior do amor? Sem dúvida, para uma diminuição gradual do que ainda representa, e necessariamente o lado admirável, mais transitório da reprodução, que cada dia se reproduz menos, a vida, nós o admitimos, não se propaga apenas por propagar-se, mas para acumular elementos necessários à sua personalização. Então o sexo não é só para a reprodução, é para a sublimação de dois seres a Deus. Então, quando se aproximar para a Terra a maturação da personalização, da personalidade, quando aproximar-se essa maturação, os homens terão de reconhecer que para eles não haverá simplesmente a questão de controlar os nascimentos, mas o que importa, sobretudo, da plena expansão, a quantidade de amor, liberto do dever da reprodução. Que sexo é amor. Liberto do dever da reprodução. Olha o que eu estou dizendo. Só porque é sublime, é de Deus, é divino. Sob a pressão dessa nova necessidade que existe, meus irmãos, a função essencialmente personalizante do amor se desligará mais ou menos totalmente do que foi, em certo tempo, o órgão de propagação simples da carne. Sem cessar o seu físico, sem cessar de ser físico, para ficar no físico, se fará mais espiritual. Olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou falando sobre o amor espiritual, sobre o sexo. Vou repetir. Sem cessar de ser físico, poderá ficar no físico, mas se fará mais espiritual. O sexo para o homem se expandirá no puro feminino. Não é esse, na realidade, o sonho mesmo da castidade? Pelo amor do homem e da mulher, liga-se um fio que se prolonga diretamente ao coração do mundo, minha gente.
Vou repetir. Pelo amor do homem e da mulher, liga-se um fio que se prolonga diretamente ao coração do mundo. Olha meu conceito de amor como é. Mas reproduzamos mais algumas linhas dessa obra que eu estudei. O amor é a mais universal, a mais formidável e a mais misteriosa das energias cósmicas. E ainda, é o universo que realmente caminha para o homem através da mulher. Toda a questão vital da Terra, é que eles o saibam, precisam saber disso. E mais, que o homem perceba que a realidade universal que brilha espiritualmente através da carne que nós estamos, e descobrir a razão de que, até então, o decepcionava e atrapalhava seu poder de amar, quando exatamente é o contrário. Diante dele está a mulher, como a atração e o símbolo do mundo. A mulher é a atração e o símbolo do mundo. Ele só poderá abraçá-la, engrandecendo-se por sua vez, até a medida do mundo. E, digo mais, a lei geral e suprema da moralidade é limitar a força, o amor, eis o pecado. Limitar é um pecado. Não é arranjar uma alma gêmea a cada 5 minutos, não, gente. No momento supremo da união das centelhas divinas, há um átimo em que as criaturas se sentem morrer, desaparecendo a consciência da personalidade. Nesse átimo sublime, o centro da existência se fixa no coração e a personalidade se transforma em impersonalidade, sentindo a seguir a sensação de haver nascido de novo. Quando as duas centelhas divinas se tornam praticamente uma, é uma sensação de haver nascido de novo, porque encontramos o amor sublime, o amor maior, o amor cósmico universal. Estas últimas expressões, as piadas que eu estou dizendo, ela, entre aspas, são de um autor interessante chamado Paul Blücher, que na obra A Pesquisa do Ser Supremo, essa é a tradução do francês, na página 232 ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, está em francês, mas eu vou tentar dizer o que eu posso dizer para vocês. Se o Ser Supremo não fosse a mais alta forma da felicidade possível para o homem, este nada provedoria de seus prazeres. Com efeito, no instante em que o prazer atinge o clímax, esse é o instante em que ele abandona ao mesmo tempo o seu desejo que está satisfeito e o ego, numa fração de segundo, que está na raiz do desejo. Então, involuntariamente, no espaço de um relâmpago, ele faz a experiência da supraconsciência. Os psicólogos estão me entendendo. No instante do clímax, entre as duas centelhas divinas que se amam e estão lá a fazer sexo, se amando cosmicamente. Nesse instante, experimenta o mais alto grau de prazer que lhe possa dar a realização de um desejo particular, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Nunca ninguém falou assim para vocês. Mas adiante, esse mesmo autor escreve esclarecendo sua ideia, que é a minha. O ponto essencial a fixar é a que num relâmpago repentino de desapego, depois que o prazer sensual ou o desejo está satisfeito, numa fração infinitesimal de segundo, surge docemente essa suprema felicidade que a alma do homem irradia. Quando atinge o clímax com o seu complemento, com a sua centelha divina,
junto com a centelha divina da mulher. A sensação de desaparecimento do eu pessoal produz um estado extraordinário e único de libertação. No momento em que o desejo é satisfeito, o eu se sente livre de um fardo e por certo tempo o mental volta realmente à sua forma secreta, que é a que nós vamos tratar na quarta-feira. E experimenta a felicidade da supraconsciência. Alguns até chegam a chorar de emoção. Ora, se isso ocorre com os homens comuns, sem que eles o saibam, e nem a razão do porquê, como eu estou dizendo agora, o que não ocorrerá, meus irmãos, com aqueles que já experimentaram o encontro sublime? Eu encerro para vocês hoje dizendo assim: a minha conclusão foi a conclusão que Jesus sabia o que dizia quando afirmou que o que Deus uniu, o homem não separe, porque o amor é divino, o amor é de Deus, o amor espiritual é a sublimação da vida a dois, de duas centelhas divinas no amor cósmico universal. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor seja sempre com cada um de nós. Obrigado por hoje.